Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão em um só corpo, comunhão. Viva ricamente nos corações mensagem que Cristo nos falou. Acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor. Em tudo quanto se for falar ou fazer, se lembrar que é de Cristo todo poder, a Ele sim vamos louvar. Com salmos e canções, Espírito, com salmos e canções, Espírito, com salmos e canções, espirituais. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão em um só corpo, comunhão. Viva ricamente nos corações mensagem que Cristo nos falou. Acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor. Em tudo quanto se for falar ou fazer, se lembrar que é de Cristo todo poder, a Ele sim vamos louvar. Com salmos e canções, Espírito, salmos e canções, Espírito, salmos e canções, Espírito, salmos e canções, Espírito, salmos e Um bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos na casa do nosso Deus para louvar, agradecer, adorar o teu santo nome. Ainda em quarentena, muitos em casa, mas nós vamos gravar então esse culto para você, membro, para você, irmão na fé, para todos os visitantes, a todos que estão nos assistindo. Nós estamos gravando então, para que nesse domingo de manhã você possa, junto conosco, em uma só fé, louvar, adorar e bendizer o nosso Deus. Invocamos então agora, primeiramente, a presença do nosso Deus triuno para esse nosso culto. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.
cantamos, você aí em casa, que está nos assistindo, cante junto conosco o hino do Hinário Luterano 146, Santo, Santo, Santo. Salmo, então, a leitura do Salmo para o domingo de hoje é o Salmo 148. Salmo 148. Você aí em sua casa também pega a sua Bíblia, abra no Salmo e acompanhe junto conosco. Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas,
florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, Rei de todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Agora em seguida, fazemos então a oração do dia. Oramos juntamente com Douglas. Todo-Poderoso Deus, concede que nós que celebramos a ressurreição de Cristo, possamos por Tua graça conversar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é Senhor e Deus. Agradecemos-te pelo perdão de nossos pecados recebidos hoje. Agradecemos-te também por Tua santa palavra, viva e eficaz, e pela oportunidade de aprendê-la hoje. Suplicamos-te que abençoes e conduzas nosso pastor Ailton no ensino da Tua palavra e a nos no ouvir e praticá-la. Por Jesus Cristo, Teu Filho, o Cordeiro de Deus, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Você que está aí em casa também acompanhe junto conosco, cantando o próximo hino do Inário Luterano 248, onde estará projetado para vocês acompanharem conosco, Oráculos Divinos. As leituras, então, para o
domingo de hoje, primeira leitura do Antigo Testamento, Atos, capítulo 5, 29 a 42, que será feita pelo nosso irmão Gustavo. E a segunda leitura, então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 9, que será lido, então, pela Aline Diunge. A primeira leitura para este segundo domingo de Páscoa se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 29 a 42, onde se lê: E saíram das suas sepulturas aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Eles dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha o meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quando a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Aqui termina a leitura. A segunda leitura para o segundo domingo de Páscoa está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem seu valor, e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão enfrentando. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui a leitura. Estimados irmãos e irmãs, eu os convido agora, por favor, a abrirem suas Bíblias no Santo Evangelho para este segundo domingo de Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 20,
versículos 19 ao 31. Assim nos diz o Santo Evangelho. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e põe o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Assim termina o Santo Evangelho. Irmãos e irmãs, assim começamos. Eu os convido a confessarmos nossa fé com as palavras do credo niceno que serão ali projetadas, e de forma alternativa, pastor e congregação. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. O qual por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com a sua igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Hoje
Palavras de paz são as que ouvimos nas 3 leituras de hoje, em Atos, em 1 de Pedro e no Santo Evangelho. Nós queremos também a família pastoral louvar a Deus com um hino, e este hino tem por título Vem Derrama a Paz, que a letra também será projetada. Queridos irmãos e irmãs, que grande alegria por podermos mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos da Santa Palavra do Senhor e a Ele prestarmos o nosso culto racional. É certo, como já foi dito no início pelo Alexandre, de uma forma diferente. Não temos a presença de vocês aqui, mas como o corpo de Cristo estamos unidos e gratos a Deus porque podemos compartilhar de Sua Palavra, os irmãos nos seus lares com os seus devocionais, juntamente com a sua família, com os devocionais que têm sido feitos pelas famílias também de nossa paróquia e a família pastoral,
e nos cultos virtuais pela palavra de Deus. É claro que estamos com saudade de todos vocês e também com saudade de participarmos do Santo Sacramento, mas Deus ele tem nos fortalecido com sua palavra, que também é tão meio da graça quanto a Santa Ceia. E sabemos e cremos que Deus ele proporcionará que no momento exato nós voltemos a estarmos reunidos. Pois bem, o Evangelho de hoje fala sobre paz. Também as leituras falam sobre paz. E aí nós poderíamos fazer uma reflexão. Para pessoas que estão presas, enfrentando uma sentença de morte, cheios de medo pelo que as espera, pelos que a esperam, nada é mais bem-vindo do que alguém que venha com uma mensagem de paz em um mundo de medo e de morte. Então, muitas são as prisões, pessoas que estão encarceradas, os discípulos que estavam presos, amedrontados, nós que estamos em nossos lares sem podermos sair, quase que aprisionados. Ora, nesse momento, palavras de paz são as que ouvemos nas 3 leituras de hoje. Na primeira, em Atos, na segunda, em 1 de Pedro, e na terceira, no Santo Evangelho de João. Pois bem, palavras de paz vindas de Jesus vencem o medo e concedem fé, ousadia e vitória. Eu quero convidar vocês, portanto, a nós meditarmos sobre este título: Só Jesus tem palavras de paz. O Evangelho de hoje, o Evangelho para o segundo domingo de Páscoa, ele nos fala da primeira aparição de Jesus aos discípulos que estavam no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. E ele aparece a eles logo após a sua ressurreição, no mesmo domingo. No versículo 9 do Evangelho de São João, capítulo 20, nós lemos assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Observem aqui, irmãos, que os discípulos não estão trancados numa prisão real, numa cadeia pública, como foi na leitura de Atos. Não. Aqui eles estão trancados e presos numa prisão feita por eles mesmos. Os inimigos de Jesus haviam conseguido o que queriam, o que imaginavam que era a atitude deles. Mataram Jesus. Agora, o medo era o que vinha sobre os seus discípulos. E eles pensavam que assim como Jesus foi morto, aquelas pessoas também os pegariam e os matariam. Por isso ficaram de portas trancadas e amedrontados. Os discípulos pensavam algo que semelhante ao que aconteceu com Jesus também poderia acontecer com ele. E aí Jesus diz em João 14, 27: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Observem aqui, irmãos e irmãs, que essa paz que no Evangelho de hoje, de João capítulo 20, Jesus concede aos discípulos, Jesus nos diz em João 14, 27 que é uma paz diferente da paz natural que nós conhecemos. Pois bem, a paz que o mundo dá é momentânea e é instável, uma vez que esta paz que o mundo dá depende totalmente de outras pessoas e das coisas terrenas. A paz que o mundo dá está presente quando tudo está indo bem, quando as pessoas falam bem de você, quando você e as situações ao seu redor vão bem. Essa paz que o mundo dá é extremamente inconstante. No momento tudo pode parecer tão agradável e louvável, e no momento seguinte é o oposto. Já temos notícias de, infelizmente, de pessoas em outros países que se suicidaram por causa desta pandemia que está acontecendo. Até mesmo uma autoridade na Alemanha se suicidou. Observem então que é isto. Ora, queridos irmãos e irmãs, a paz que Jesus concede é a paz de Deus. Uma paz sob todas as circunstâncias. Não é uma paz que está baseada em circunstâncias, não. Mais do que uma salvação de Jesus para os discípulos, nós temos aqui uma absolvição sagrada, com palavras de paz, para aqueles que o abandonaram em meio à sua necessidade. Jesus não está aqui criticando os discípulos
por terem abandonado-o em sua necessidade, não. A paz que Jesus concede é como uma absolvição sagrada. Observem, portanto, o maravilhoso amor de Jesus, que não vem para condenar os discípulos por sua falta de fé, mas Jesus vem no momento exato em que eles estão amedrontados e trancados para lhes trazer a paz. Não se trata, irmãos, aqui de ausência de inimigos, de ausência de ameaça, de ausência de perigos, não. Mas a alegria que temos, mesmo quando estamos cercados por inimigos, por dificuldades, por problemas e até mesmo pela Covid-19. Que a paz esteja com vocês. Estas palavras, ditas pelo Salvador crucificado e ressuscitado, são as palavras de paz para os discípulos sem fé e temerosos. É o Cristo ressuscitado que está diante deles. Ressuscitado com um corpo que eles podem ver e tocar. Pela segunda vez, Jesus concede sua paz aos discípulos. Desta vez ele os capacita para que desempenhem a sua missão como apóstolos de Jesus, como testemunhas, a fim de que possam falar de suas palavras de vida, perdão e salvação aos outros. No versículo 26, que acabamos de ler em João 20, continua dizendo assim: uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Como sabemos bem, Tomé não estava no domingo da ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos. Tomé não acreditou no relato dos discípulos sobre a ressurreição de Jesus, de que ele estivera com eles. Observe que Tomé nem dá crédito às palavras que Jesus tinha dito quando estava com eles. Ora, ouvir os discípulos e ouvir Jesus quando Jesus estava com ele, antes da crucificação, não foi suficiente para Tomé. Ele tem que ver por si mesmo. E aí, observem que os discípulos estão mais uma vez com as portas trancadas. O medo persiste, ainda que Jesus tenha lhes dado a sua paz no domingo anterior. O medo não desaparece facilmente. Mas Jesus que é amoroso, Jesus que é misericordioso, Jesus que é compassivo, ele volta novamente no domingo, ele está entre eles. A propósito, irmãos e irmãs, a mesma coisa Jesus tem feito há mais de 2.000 anos, vindo entre nós e falando suas palavras de paz. As palavras de Jesus demonstram que ele sabia sobre a incredulidade de Tomé. E isso faz com que Tomé se arrependa de sua incredulidade. Agora, Tomé confessa a sua fé em quem Jesus é, meu Senhor e meu Deus. A primeira atitude que temos é talvez de tentar criticar Tomé, falando ele era incrédulo. Mas observem que os discípulos que no domingo passado estiveram com Jesus, continuaram tendo medo. E eles estavam no domingo seguinte, apesar de Jesus ter estado com ele, ter lhe dado a sua paz, de portas trancadas. Ora, a palavra não é de crítica. A palavra de Jesus é de conceder paz, perdão e alegria. Ora, a palavra de Jesus nos leva ao arrependimento, como ao arrependimento foi levado Tomé. Isso é bom. A palavra em primeiro lugar devem ser suficientes. E esta palavra do verso 29 não é só para Tomé, mas para mim também neste dia. E Jesus diz: você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Agora chegamos até nós, como eu disse. Você e eu não estávamos lá naquela sala no primeiro domingo de Páscoa, nem em uma semana depois. Não vimos o Cristo ressuscitado com os nossos olhos. Não tocamos suas mãos ou seu lado. Não. Ainda assim, Cristo vem até nós. E Ele fala suas palavras de paz para nós hoje também. Nós cremos nisso. No meio de tanta incerteza, em que ainda se procura uma cura para a pandemia e para a Covid-19. As palavras de paz de Jesus têm encontrado lugar em nosso coração? Isto é um milagre, isto é um presente,
E Jesus nos declara: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Como as pessoas do mundo podem crer? Como há mais de 2000 anos as pessoas creem? Como eu e você acreditamos, confessamos e ensinamos sobre um homem que ressuscitou dentre os mortos, mas que nunca vimos? Amigos e irmãos, esse é o poder dessas palavras de paz que Jesus nos dá. Essas palavras funcionam. Essas palavras trabalham fé em nossos corações. São palavras vivas e poderosas, como diz o próprio apóstolo Pedro em sua primeira epístola, palavras ativas e criativas, palavras que criam a fé no Salvador que proclamam. É por isso, irmãos e irmãs, que Deus fez com que essas palavras de paz fossem registradas na Bíblia, para que eu e você, que não vimos Cristo pessoalmente lá no dia da sua ressurreição, ouçamos essas palavras de paz, creiamos e sejamos salvos. Queridos irmãos e irmãs, São João, o apóstolo e evangelista, nos diz que este é o seu propósito ao escrevê-las. No verso 31 ele disse: para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. O evangelho que lemos na Bíblia, que ouvimos ler e pregar no púlpito, e o evangelho que fazem do santo batismo e da santa ceia comunhão, os meios da graça que são as boas novas de paz em Cristo Jesus. Essas são palavras do evangelho que trazem e concede os dons de que fala, além de nos dar a capacidade de receber esses dons. Observe, portanto, irmão e irmã, que isso é fé salvadora, criada pela própria palavra de Deus, lida e pregada. Palavras de paz para pessoas que estão em prisão. Qual será a nossa prisão? Esse é o tema das leituras de hoje. Ora, no contexto anterior da leitura de Atos, os apóstolos estão literalmente trancados em uma prisão real, diferentemente de aqui no Evangelho, que eles se trancaram. No livro de Atos, eles estão presos, foram presos. Portas trancadas, nós podemos observar nas leituras, não podem impedir Deus de dar suas palavras às pessoas. Não, queridos irmãos e irmãs. Em Atos 5, 19 e 20 nós lemos: mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Nós podemos ver aqui que Deus tira os apóstolos da prisão para que saiam e anunciem sua palavra de paz. A paz de Jesus libertam o seu povo, nos libertam as outras pessoas do temor e nos impulsionam a falar do amor de Cristo, confessando-o como Salvador. Temos, portanto, então, uma grande oportunidade neste período de incertezas de levar a palavra de paz de Jesus Cristo às outras pessoas. Nós não temos a resposta para todas as coisas, mas uma coisa nós sabemos: Cristo nos concede a sua paz, a paz que é superior à pandemia, a paz que é superior à perda de um ente querido, a paz que é superior à dificuldade financeira, a paz que é superior a ameaças, qualquer que elas sejam as perseguições. Ora, queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas não estão nos dias atuais trancadas em prisão e nós não podemos nos calar? Não. Esta palavra de Deus hoje no Evangelho e nas leituras é uma palavra de encorajamento, de conforto, de refrigério para nós, para a sua igreja. Ora, queridos irmãos e irmãs, somente Jesus tem palavras de paz, palavras que nos libertam de nossos medos e nos dão esperança para continuar, seja qual for a nossa idade ou adversidade. Não importa qual é a idade e não importa qual é a adversidade. Que boa notícia! Palavras de paz, também para mim, também para você. Esta é a mensagem de Jesus, que venceu Satanás, a morte e o inferno por sua morte na cruz. O diabo foi derrotado,
A morte foi derrotada. Os portões do inferno não prevalecerão. Não. A vitória final foi conquistada pelo nosso Senhor, vivo e ressurreto. Não há condenação para você. Então não temos nada o que temer. Paz. É isso que Cristo está dando agora, neste dia, durante todo o período de Páscoa e para a eternidade. Agora, nós que recebemos esta paz, firmados em Cristo, somos animados, fortalecidos a viver e compartilhar o amor cristão. Portanto, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém. Louvemos a Deus com o próximo hino, Linda Páscoa do Senhor. Esse é o momento do nosso culto também, onde nós chegamos ao nosso Deus em oração, onde queremos buscar dele o nosso consolo, colocar as nossas preocupações nas mãos dele e a certeza que ele nos ouve e escuta. Fazemos isso então orando ao nosso Deus neste momento. Gracioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como pessoas libertas por Cristo e guiados pelo Espírito Santo, entregamos nossa oração ao Senhor, na certeza de que pelos méritos de Cristo, Tu nos ouves. Deus da misericórdia, quando Tomé recusou crer que Jesus tinha ressuscitado,
Jesus se mostrou a Tomé e ele experimentou a paz, a alegria, o consolo no Senhor ressuscitado. Livra das dúvidas e do medo a todos os que hesitam em crer na promessa de teu Evangelho, procurando um sinal maior do que a ressurreição do Senhor Jesus. Restaura, Senhor, vivo e vencedor, a todos os que caíram da fé e que se encontram no labirinto do erro. Reacende o fogo do Espírito Santo nos corações daqueles cuja fé se esfriou e dos que perderam o seu rumo nesta vida. Continue a iluminar a tua igreja, para que ela brilhe e possa emitir a luz do Evangelho sobre a vida de todos que se encontram assentados nas trevas da morte. Abençoa com muita sabedoria nossa diretoria nacional e distrital. Esteja com todos os obreiros da igreja e concede zelo por tua palavra e por tua casa. Misericordioso Pai, vem em socorro das nações, onde a guerra traze a paz, onde a tragédias e sofrimentos trazem o conforto e esperança, onde a injustiça e crueldade trazem libertação, onde a violência e o ódio trazem o amor. Assiste o nosso presidente e todas as demais autoridades constituídas em nosso país, para que sob a sua direção haja paz e haja harmonia. Nesse momento também queremos orar pelos aniversariantes desta semana que passou. Oramos pela vida do Emerson Rodrigo Tester, oramos também pela vida do Pedro Lucas Almeida e o Pablo Ricardo Almeida, que completaram dia 15. Fica com eles, ó Pai, para que eles possam saber que a vida deles depende exclusivamente de Ti, ó Pai. Obrigado por mais um ano de vida que deste a cada um deles. Queremos orar também pelo aniversário de batismo da Ellen Caroline Santos Kish, onde há 18 anos atrás Tu colocou a fé naquele momento do batismo em seu coração, e até hoje ela continua seguindo firme os Teus caminhos, ó Pai. Abençoe também em especial o casal Cláudio e Silvana Tester. Por 34 anos completaram 34 anos de casamento, ó Pai, onde construíram por 34 anos uma família linda e todos trilhando os Teus caminhos, ó Pai. Nesse momento em especial queremos também orar em favor da pandemia do coronavírus, onde todos nós estamos passando por esse momento, um momento delicado, onde muitos estão em sua casa, igual nós lemos no Evangelho de hoje, o pastor Ailton também falou no sermão sobre isso, onde os discípulos estavam trancados com medo. Quantos de nós, membros da nossa comunidade, todos que estão nos assistindo neste momento, quanta preocupação, muitas das vezes até o desespero de não saber o que vai acontecer. Estão em suas casas, trancados, sem saber muitas das vezes o que vai acontecer no amanhã. Mas nós sabemos que Tu és o nosso Deus, que Tu ainda está no comando e ainda está no comando de tudo, e também, ó Pai, Tu ainda nos dá a verdadeira paz. Tranquiliza com a Sua paz, ó Pai, os nossos corações, para que nós possamos passar esses momentos e com certeza, lá na frente, nós vamos ver que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Fica também com aquelas famílias que já perderam o seu ente querido. Fica com aquelas pessoas que estão nos hospitais, passando por esses dias na UTI, ou em sua casa também, que está passando por o coronavírus. Fica com cada um deles e que eles possam cada vez mais chegar diante de Ti, e
que eles possam sair dessa pandemia, todos nós, com a certeza que Tu estás no comando de nossas vidas. Pai, de toda misericórdia, aceita as nossas ofertas que o Teu povo tem ofertado em Tua casa, trazendo como culto de ação de graças. Tu que consideramos o nosso em verdade veio ao Senhor, e nós apenas devolvemos o que já era Teu, com um ato de fé e gratidão a Ti. Diante do Deus da misericórdia, ouve as orações e súplicas que trazemos a Ti nesse momento. Dá-nos o que necessitamos para o nosso sustento e conserva-nos em santidade, para estarmos prontos para receber o Senhor Jesus, quando vier outra vez em glória a julgar o mundo com justiça. Senhor, em Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Em nome de Cristo, Senhor da Igreja, vencedor da morte, do pecado e do diabo, que vive e reina contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, pelos séculos sem fim. Amém. Amém. Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao fim deste nosso culto virtual e agradecemos o apoio da pastoral, o Alexandre, o Anderson, a Rô e o Jonatas também. Que Deus abençoe vocês. Como na oração que o Alexandre fez, que nós continuemos desfrutando desta paz que Cristo nos concede. Não sabemos como será o dia de amanhã, mas a certeza que temos é que a paz que Cristo nos dá, nada pode nos tirar. Que Deus os abençoe. Nossas felicitações ao Everson, ao pequeno Pablo e o Pedro, a Ellen que aniversariou, ao Cláudio e a Silvânia, que colheram no seu matrimônio mais um aniversário. Deus os abençoe, um bom domingo a todos vocês, uma boa semana debaixo da graça e da paz de nosso Senhor. Lembramos que pastor e pastoral estão à disposição para os casos emergenciais. Fale conosco, nos procure se você precisar. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvamos a Deus com o nosso último hino. Se eu posso cantar essa canção e até sorrir.